Olá, então, estamos iniciando mais um encontro da Mediunidade Nova Era. Muito bem-vindo a você que está aqui, seja no online, no ao vivo, seja na aula gravada. E a gente vai ter algumas falas bem importantes nesse nosso módulo aqui. Primeiro, eu vou trazer algumas questões de expansão da consciência que vão nos ajudar a entender muito as coisas que nós sentimos, as coisas que nós atraímos, questões de pai, mãe, ancestralidade, vidas passadas, como lidar com a energia dos outros, como lidar com a energia de ambientes. É meu ego, é minha intuição, quem que é, né? Como que eu posso reconhecer melhor esse trabalho? Isso é o nosso primeiro módulo da noite. E depois nós vamos fazer um módulo sobre manifestação, como que a gente pode utilizar toda a espiritualidade para as nossas manifestações. Arro? Vamos começar então? Bom, o nosso primeiro assunto, deixa eu fechar aqui uma janela, que eu trago aqui, é sobre as virtudes do nosso despertar, o quanto a tal das virtudes elas são importantes. E o quanto as virtudes nos ajudam a reconhecer quando é o ego que está atuando e quando de fato é a nossa intuição. As virtudes, elas são que nos colocam a serviço do todo. Então, quando eu estou desenvolvendo a virtude da bondade, isso não é uma bondade para comigo, é uma bondade para com o todo. Todas as pessoas que têm um chamado espiritual, um chamado mediúnico, é porque elas optaram antes de vir à Terra, elas optaram em se desenvolver, em preencher determinadas lacunas da sua maturidade com as ferramentas que a espiritualidade lhe daria. Muitas pessoas que vão desenvolver a mediunidade, dependente de qual seja a forma de desenvolver ela, acabam caindo nas questões da caridade. A obrigação de desenvolver a caridade ou a crença de que tem tudo que ser pela caridade. Que virtude será que a caridade está querendo nos passar, nos ensinar? Porque caridade é uma ação. Mas quais são as virtudes que a gente está precisando aprender com a caridade? A gente aprende sobre a bondade. A gente aprende sobre compaixão. A gente aprende sobre respeitar o outro. A gente aprende sobre limites. Que mais que a gente aprende servindo ao nosso próximo? Isso são, de fato, as virtudes que a gente precisa, que a gente fez um contrato pessoal em querer vivenciar dessa forma, para melhorar a nossa visão de vida, a nossa visão do todo, né? A espiritualidade, ela sempre vai nos proporcionar com que a gente se olhe, que a gente integre virtudes na nossa vida. Porque quando você integra uma virtude, você para de alimentar o seu eu egóico e começa a colocar pertencimento em você. Você já percebeu que a grande busca de todo mundo é sobre pertencimento? Todo mundo quer se sentir pertencente. As pessoas
sei lá, quando adolescentes querem ser de um fã-clube, nem sei se existe ainda, né? Mas quando eu era adolescente, existiam muitos fã-clubes de artistas. Por quê? Porque é a busca por um pertencimento. Quando você está buscando uma religião, você está buscando você está buscando um pertencimento. Quando você está buscando uma filosofia, você está buscando um pertencimento. Em diversas ações, nós estamos sempre buscando pertencimento. As virtudes nos tiram do nosso ego e nos colocam nos entregam esse pertencimento. E quando eu estou quando eu me sinto pertencente à sociedade, aí eu encontro que eu me sinto amado, que eu me sinto visto, que eu me sinto respeitado, que eu me sinto na condição de receber das pessoas. Muitas pessoas fazem transições de carreira, mas não conseguem ter sucesso. Por quê? Porque elas não se sentem pertencentes. Se você não se sente pertencente, você não se sente aberto para receber do outro. E como que é essa busca por se sentir pertencente? É o pertencimento em alguma religião? É o pertencimento em algum fã-clube? É o pertencimento em algum grupinho? Não, é aí que está a grande chave. É o pertencimento sobre nós mesmos. Pertencimento com a fonte, pertencimento de você com você. Já atendi muitas pessoas, eu tive muitos casos, né, de pessoas que vinham até mim e me diziam, Rafael, e aí eu participava de um terreiro, e aí eu saí do terreiro porque a ideologia daquele terreiro não combina mais comigo, e agora eu me sinto, eu não sei se eu fiz a coisa certa. E ela chega como? Ela chega numa perspectiva completamente infantil, arrependida de ter saído daquele terreiro, daquela causa, daquele lugar. Por quê? Porque ela está numa forma infantil, está numa mentalidade infantil. Então, na verdade, aquele terreiro estava sendo o quê? A representação do pai, a representação da mãe, e a criança está se sentindo sem teta. Isso acaba criando acaba desestruturando emocionalmente a pessoa. Porque aquele lugar era o teu símbolo de pertencimento. Não, não é um lugar que tem que ter o símbolo, tem que ser o teu pertencimento. Não é um lugar que tem que ser o teu pertencimento, é você. Você tem que estar seguro de quem você é, aonde quer que você esteja. Faz sentido? E isso é muito importante para o teu desenvolvimento espiritual. Você se sentir pertencente a você. Você se sentir pertencente à sua ideologia e observar que ideologias que conversam com você. E como que você pode se nutrir dessas outras ideologias que conversam com você. Mas você se sacrificar para se sentir pertencente daquilo, aí é uma crença limitante. Você tem que ser você e aquilo combinar com você. Aham? A gente expande a nossa conexão quando a gente vivencia a virtude da gratidão. Gratidão e alegria são altas vibrações. Altas vibrações. Vibrações que conseguem nos tirar do nosso estado mental inferior. Então,
Sabe, quando eu atendo uma pessoa, principalmente dentro do espiritual, sabe? Eu vou lá, eu dou um passe numa pessoa, eu atendo uma pessoa, e aquela energia corre sobre mim, a pessoa fica bem. Aquilo expande uma gratidão em mim, por eu ter me proporcionado aquela situação, por eu ter me permitido estar lá. E aquilo faz com que eu fique muito alegre com a minha vida, muito alegre com o que eu fiz. Isso me proporciona salto quântico, gratidão e alegria. Isso me proporciona materialização de mais coisas boas na minha vida. E a gratidão, gente, ela é algo que a gente precisa de fato nutrir. A consciência da gratidão, a gente precisa nutrir. Como que eu desenvolvo a consciência da gratidão? O segredo, velho. Agradecendo antes que a coisa aconteça. Agradecendo sempre. Olha o exercício que a gente faz aqui sempre, né? Vou me conectar aqui à fonte criadora, meu eu superior, e aí eu vou colocar atenção no meu coração. E eu vou me colocar para sentir o amor que os meus guias têm para me entregar. Eu estou recebendo o amor. E eu começo com isso gerar gratidão. Agora, se eu mentalmente vou procurar meus guias, o que vai acontecer? Ai, mas será que eles estão aqui? Ai, acho que eu não estou fazendo certo. Ai, meu Deus, isso aqui não é para mim. Acabou a gratidão. Não gerou gratidão. Não gerou. Gerou um buraco na tua mente e você entrou dentro desse buraco. E se tem uma coisa que a nossa mente sabe fazer, é nadar em direção ao buraco. Você concorda? É 2 tapas. 2 tapas não, é 1 tapa só pra gente, puf, dar um pulo no buraco. É sempre mais fácil a gente ir pro denso. Agora, quando você se coloca a sentir amor, sentir o amor que está à sua disposição, você expande a energia da gratidão. E é a energia da gratidão que materializa as suas realizações. Talvez você já teve essa experiência, ou você simplesmente já vivenciou com pessoas que estão ao seu redor isso. Ai, vou fazer uma manifestação. Ai, eu manifesto sei lá, um carro, ou não importa o que seja. Não importa o que seja. A pessoa manifesta, o universo responde, mas logo que o universo responde, vem a ruína. Já aconteceu isso na tua vida? De ser picos, a manifestação ser picos. Vem uma coisa que você pediu e logo depois essa coisa se dissolve na sua vida. Ela não fica. Por quê? Porque você cocriou apenas mentalmente. Porque isso não estava no coração. E o coração é que estrutura e mantém o campo vibracional. E a melhor forma de você manter o seu campo vibracional é a tal da gratidão. Então, se você não fez uma manifestação de puro intento, ela não vai ficar na sua vida. Você pode ter um poder mental que vai atrair aquilo para você, mas aquilo não vai ficar. É a energia da gratidão e da alegria que sustenta a tua realidade, que sustenta a tua melhor realidade. Se você não coloca empenho nessa energia cardíaca de gratidão e alegria, não tem campo que sustente.
Aí você atrai mentalmente as coisas para você, vai botar na boca para sentir o gostinho, foi embora. Foi embora. Então, sim, meus queridos, a gratidão é uma lição a ser praticada diariamente. Há um tempo atrás, me lembro que eu estava numa semana assim, ó, enlouquecido, com vários cursos rodando ao mesmo tempo, uma dinâmica bem louca. E era uma segunda-feira, e eu cheguei para tocar a sessão no terreiro, mas ao mesmo tempo que eu estava lá tocando a sessão, eu também pensava, mas eu tenho tanta coisa para fazer, gente. Eu não devia estar aqui, eu devia estar trabalhando, não sei o quê, sabe? Acelerado e estressado ao extremo. E aí veio um mentor para mim e me disse assim: eu vou te desafiar. Por uma semana eu não quero ouvir você pedir nada. Só quero te ouvir agradecer. Não quero te ouvir pedir nada. Ok, né? E era uma semana que eu tava mega engatilhado. Quando a gente tá mega engatilhado, a gente tá mega pedindo coisas, né? E aí, cada vez que eu ia pedir, gratidão, 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 gratidão. E não é, gente, que ao final daqueles 7 dias, tudo tinha acontecido da melhor e mais elevada maneira, tudo tinha fluído de uma forma incrível, sem eu ficar obsediando e pedindo, e pedindo, e pedindo, e pedindo, e gastando uma energia desnecessária. E eu entendi, né? O teu equilíbrio está sempre na tua gratidão. O teu equilíbrio emocional está conectado ao quanto você se empenha na gratidão. E, gente, não existe mediunidade desregulada, existe sistema emocional desregulado, né? A gente já falou sobre isso. Eu conheço uma pessoa que era muito próxima de mim. Era. E essa pessoa tinha praticamente as mesmas formações que eu, mesmo conteúdo. Era uma pessoa muito inteligente. É, né? Porque essa pessoa não morreu. É uma pessoa muito inteligente. Só que essa pessoa, ela é um poço de reclamação. Ela nunca está contente. Ela está sempre reclamando. Ela não tem gratidão por nada. Ela é uma insatisfeita com tudo. A gente tem o mesmo conhecimento. A gente tem a mesma formação. Eu me dei bem, ela não. Ela não gera gratidão. Ela está sempre reclamando. E se comparando. A vida fez um espelho das ações dela. Então, não é sobre todo o conteúdo que você tem, mas é o que você coloca em prática que vai definir a tua vida. A sensação do dinheiro passar pelas mãos que nem água, isso é uma crença, né? Isso é uma crença. Isso é uma crença que está conectado a
O que você realmente quer fazer com o dinheiro? Enquanto a gente não sabe o que a gente quer fazer com o dinheiro, ele não se torna terra. Enquanto a gente não tem a manifestação do que eu quero construir, o dinheiro não é palpável, ele não se materializa, não fica firme. Precisa botar a energia da terra para que o dinheiro não caia sobre as nossas mãos. Quando a gente fala, o dinheiro sai como água das minhas mãos. O que é água? São as emoções. Então, quais são as tuas emoções que estão vazando? É sobre isso. E a necessidade de você aterrar mais a sua relação com o dinheiro, aterrar os seus sonhos. E aí, o que tu quer construir na tua vida? Se o dinheiro fosse teu melhor amigo, ele estaria te servindo para quê? Se o dinheiro fosse uma energia divina, estaria te servindo para construir o quê? Você é o grande construtor. O que você vai construir aqui? A Júlia falou, eu tenho uma dificuldade de sentir alegria. Júlia, vale fazer um trabalho de crença sobre isso. Que é um sentimento primário da criança interior, sentir alegria. E quando a gente não sente alegria, a gente vive retraído. Se a gente vive retraído, a gente vai ter muita dificuldade de prosperar. Porque, como diz a Xuxa, a alegria contagia. A alegria é a energia que chama as pessoas, que vai fazer com que as pessoas queiram estar perto de nós. Então, alegria é prosperidade. Retração não é prosperidade. Então, eu te recomendo. Vale muito fazer um trabalho de crença aí sobre o sentimento da alegria. Eu vejo que está no teu nível central e no teu nível de alma. Está nos dois níveis e muito conectado à energia de mãe. Mãe biológica e mãe terra. A consciência da mãe terra, as vidas que você já teve aqui na mãe terra. Dá uma olhada para isso. Ok? Por que para uns a ficha cai e para outros não? Né? Como exemplo dessa minha colega. O ego é um grande responsável por isso. Eu já vou chegar lá no ego. Antes eu quero continuar aqui esse script, tá? Outra coisa que nos ajuda a expandir a nossa consciência para sermos pessoas melhores, para sermos médiums melhores também, é o poder transmutador da aceitação. Um grande problema do médium e aqui eu uso médium porque nós estamos no curso falando sobre mediunidade, né? Mas entenda isso como um grande problema geral das pessoas, né? O médium, ele muitas vezes quer fazer o papel de o salvador. A gente não é salvador de ninguém. A gente é, no máximo, um auxiliador. Mas para eu melhor auxiliar, eu preciso entender que o que você está vivendo é o papel que você se colocou.
Aceitar o outro como ele é fundamental. Porque o curador, ele tem um bichinho dentro dele que parece que ele quer curar todo mundo. E querer curar todo mundo, muitas vezes, é igual a querer mudar o que o outro é. Através da tua perspectiva, do teu olhar. E aí isso é ego. Isso não é o eu curador, isso é ego. Aceitar o que o outro é, como o outro pode ser nesse momento, e você trabalhar dentro da limitação da pessoa é muito importante. Isso também foi um outro aprendizado que eu tive com a espiritualidade. Muitas vezes a gente tem percepções, faz leituras intuitivas, e as nossas leituras intuitivas nos levam a fundo, lá no âmago daquela pessoa. Mas aquela pessoa tem condição, tem compreensão sobre... Ela vai conseguir compreender essa leitura? Né? Muitas vezes a gente recebe informações, mas aquela pessoa ela não vai conseguir ter uma consciência que vá compreender tudo aquilo que eu tenho para passar. Então, eu tenho que... A minha sabedoria, o desenvolver da minha sabedoria é eu entender como é a limitação dessa pessoa e, dentro da limitação dessa pessoa, como que eu posso ajudar ela. Não é sobre entregar a perfeição para aquela pessoa, é dentro da limitação dela, como que eu posso entregar para ela, ajudar ela de uma forma. Eu me lembro, esses dias atrás, algumas semanas atrás, eu estava dando consulta lá na terreira, numa noite de povo cigano. E aí estava eu lá incorporado na cigana, dando consulta nas pessoas, e aí chegou uma senhora, não lembro qual era o caso, mas eu me lembro que eu, junto com a cigana, aquela coisa toda, veio uma leitura para a mulher. E a cigana me disse assim, nem fala porque ela não vai entender o que tu está falando. Não fala. Não fala. Ela não vai entender. E aí eu disse, tá, e aí, cigana, como é que a gente vai poder ajudar ela? A cigana disse, ai, vamos puxar esse obsessor aqui para encaminhar ele. E aí a cigana puxou lá um irmãozinho que estava junto com a mulher, doutrinou, mandou para a luz e foi, e beijo, tchau. E aí depois ela me disse, ela não ia entender nada além disso. Não adiantava você falar que o problema estava lá no pai, estava sei lá onde, porque ela não ia entender. Então, hoje o melhor que você podia fazer por essa pessoa foi isso. Ou seja, gente, né? A gente trabalhar dentro da limitação daquela pessoa, não é querer bancar o super-herói. Trabalhe dentro da linguagem daquela pessoa, dentro da limitação dentro daquela pessoa, dentro do que aquela pessoa consegue compreender naquele momento, né? Jean, eu me sinto culpada por ter parado de trabalhar em centro espírita. Isso é uma crença? Com certeza isso é uma crença. Com certeza isso é uma crença e eu vou te dizer mais. Você deve ter deixado algum fragmento teu lá dentro. Por isso que você sente essa culpa. Isso não tem a ver com espiritualidade. Isso tem a ver com uma educação baseada em crença limitante. E eu super te recomendo, faça uma sessão aí com a Ju, com a Dano, que elas vão te ajudar a ressignificar isso. Depois disso ressignificado, você vai ter clareza se você quer voltar para lá, se você vai querer encontrar outro lugar, ou se você vai querer trabalhar de uma outra forma a mediunidade. Mas enquanto você não limpa isso, você vai ter dificuldade de ter clareza.
Porque a culpa densifica. E cá entre nós, dogmas adoram enfiar crenças de culpa em nós. Então observa bem isso. Ok? Outras questões que influenciam completamente a nossa expansão de consciência, porque mediunidade, gente, mediunidade sem expansão da consciência é um tiro no escuro, é um tiro em si próprio. É um tiro em si próprio. Porque aquela pessoa que não tem expansão da consciência está lá falando um monte de coisa como representante da espiritualidade, está influenciando a vida do outro e ó, vai amarrar tudo no rabo dela. Com certeza vai. Tá? Então, o que influencia a limitação da nossa expansão de consciência? As nossas questões com pai e mãe. É o primeiro ponto que a gente tem que olhar. E quando chega uma pessoa, quando a gente vai fazer um amparo espiritual numa pessoa, a primeira coisa que a gente vai buscar entender, através das leituras, do sentir, é pai e mãe. Como está essa referência? Como está essa energia de pai e mãe? Porque no final de tudo, todos somos crianças querendo ser amados, vistos, respeitados, etc, etc, etc. Muitas pessoas acabam colocando num dirigente espiritual, transferindo. A gente transfere campo. Você sabia que a gente transfere campo? Então, se eu não tive, se eu fui ausente de pai, se meu pai não me deu todo o carinho que eu queria, e aí eu entro dentro de um grupo, não importa do que seja esse grupo, eu entro dentro de um grupo, o que vai acontecer? Eu vou projetar o campo do meu pai naquele líder. E eu vou querer que aquele líder me dê amor de pai. Só que o líder não faz isso, gente. Ele não tá, esse não é o papel dele. Nem mãe. E nem santo. Santo é santo, pai é pai, mãe é mãe. Ninguém tem que ocupar o lugar de ninguém. Há muitas pessoas que fazem o santo, que entram para um culto ao orixá para suprir a carência de mãe, a carência de pai. Isso não está certo. Isso não está certo. Santo é santo, orixá é orixá, pai é pai, mãe é mãe. E a gente tem que sim resolver as pendências com pai e com mãe nesta vida, porque senão eles vão se tornar pendência kármica. Na verdade, eles já são pendências kármicas, porque você escolheu aquela família. Você escolheu uma família que te proporcionasse um enredo kármico para que você pudesse atuar sobre ele. Então, você olhar para as questões pai e mãe é você olhar para o seu espiritual. E as pessoas vão muito ainda nos lugares. Ai, que tem um obsessor aqui comigo, tem que tirar o obsessor. Gente, tirar o obsessor, aham. Na maioria das vezes, esses obsessores, essa coisa toda, esse teatro todo espiritual que acontece, sabe o que é? É uma subpersonalidade da pessoa. Então, a criança não se sentiu amada por mãe e ela criou uma raiva muito grande. Essa raiva vai criar uma subpersonalidade espiritual. E essa raiva criada,
vira sei lá, um demônio, um monstro. E aí, quando a criança vê aquele monstro, o que ela faz? Ela baixa a guarda e vai em busca da mãe. Nós criamos subpersonalidades. E nós temos múltiplas personalidades. As múltiplas personalidades são os nossos registros, as nossas lembranças, os nossos vínculos abertos com outras vidas. Então, eu já fui um padre, e essa minha vida de quando eu já fui um padre está muito conectado ainda com a minha vida aqui. Porque eu tenho questões a curar com o sexo ou com Deus, alguma coisa do gênero, que aquele padre estava negativado. Então, a consciência daquele padre ainda está ligada à minha. É uma múltipla personalidade. Eu sou eu, mas tem aquele padre ligado comigo. E aquele padre não é um espírito que vai embora. Ele sou eu. E eu precisando ser integrado. Por isso que muitas pessoas fazem desobsessão, fazem desobsessão, fazem desobsessão e não funciona. Por quê? Porque não é um espírito que tem que ir embora, gente. É uma parte de você, de você. E a subpersonalidade é personas criadas dentro da tua consciência infantil. A subpersonalidade, elas são criadas através do teu sentimento de medo, do teu sentimento de raiva, dos teus sentimentos negativados. Então, é como se o teu poder mental tivesse cocriando um demônio, um bicho, alguma coisa ruim. Que você pode achar que é um espírito, que é um obsessor, que é uma maldição, que é o raio que eu parta, mas é você. É você. Você criando aquilo. Isso é a cura do nosso espiritual. É curar essas subpersonalidades, é curar essas múltiplas personalidades. Porque elas se engatam diretamente no nosso sistema emocional. Como que a gente cura isso? Como a gente identifica isso? Então, esta é a sua jornada. Você vai se envolver de um cinturão de muitas ferramentas que vão te dar potência para esse trabalho. Isso que você está aprendendo aqui durante esses 6 meses são ferramentas. Uma apometria é ferramenta, um Theta Healing é ferramenta, uma multidimensional é uma ferramenta, os arcturianos é uma ferramenta, e tomar uma ayahuasca é uma ferramenta. Qualquer processo que te leve à expansão da tua consciência é uma ferramenta das tuas curas. Agora é fácil a gente ficar dizendo que é os espíritos, que é o encosto que me fizeram um trabalho. Eu adoro as pessoas que vêm dizendo que fizeram um trabalho. Ai, amada, vem cá, vamos te olha no espelho e me diz uma coisa assim, quem é tu na fila do pão para alguém ter gasto R$ 5.000 para te ralar? Será que tu é tão importante para alguém assim? Para alguém gastar 5, 10 mil reais? Para fazer uma coisa para te negativar? E se tu é tão importante assim, o que é que tu fez para ser tão importante para essa pessoa? Culpar o espiritual, culpar aquilo que você não vê,
É igual você estar culpando aquilo que você não vê em você. É você não querer ver algo em você. É, a velha história do tem um mago negro atrás de mim. Gente, quando eu trabalhava na casa kardecista, toda semana tinha os magos negros lá. As mesmas pessoas levavam os mesmos mago negro, mago negro, mago negro. Nossa, mas, meu Deus do céu, deve ser muito importante, né? A Cleópatra, para ter um mago negro atrás de gente. Mago negro tem Bolsonaro atrás dele. Entende? São pessoas que estão conectadas a uma amplitude, a uma multidão. Quem é tu na fila do pão, meu amor? Quem é tu na fila do pão? Sai dessa que tem mago negro ao teu redor. Vai olhar para o teu umbigo. Vai olhar para o teu umbigo, porque com certeza tem muita coisa no teu intestino para limpar. Teus medos, tuas inseguranças, tudo que está no teu intestino para limpar. É isso que é o teu mago negro. Olha aí, a Débora colocou uma coisa importante, né? E é racismo falar mago negro, exatamente. Mago branco ninguém fala, né? O preto é mau. O preto é mau. Ai, sim, quando a pessoa fala que já foi um mago negro, né? E pior de tudo, né? Falam com orgulho, não, porque você tem uma vida que eu era um mago negro. Nossa. Ai, por favor, me poupa, né? Isso é ego puro. Isso é ego puro, né? Então, olhar para essas questões que nós cocriamos da nossa infância é o que realmente está criando os nossos bloqueios. Buscar entender, né, espiritualmente, entender aquele espírito que é a pessoa, vai te dar clareza. A gente vai chegar na aula de leituras, calma. É que tudo isso é importante a gente ter como uma construção mental. Porque se você não tem uma construção mental, na hora de você fazer a leitura, você só lê merda. Você só lê coisa fantasiosa. Então é importante a gente construir a mente para conseguir ter uma captação que seja interessante, que vai ajudar. Sabe, eu tenho um médium, conheço um médium, gente, que ele tem uma clarividência, uma leitura, uma clarividência incrível. Só que o nível de autoconhecimento dele é do tamanho de uma formiga. Então, ele olha para ti e ele vai dizer: tem trabalho em ti. Fizeram uma magia em ti. Fizeram uma demanda em ti. Tem um espírito contigo. Tudo, ele só vê coisa ruim. Por quê? Porque um medo que você tem, ele na clarividência dele vê que aquele medo é um espectro. Então ele entende que aquele medo é um espírito. A raiva que você tem acumulada na sua vida que está te impedindo de ir para frente, ele vê o quê? Que é um trabalho. Não é assim que a coisa funciona. Então a gente tem que ter a expansão da consciência, porque sem expansão da consciência, os dons psíquicos eles não são fomentados. É que nem uma pessoa ir estudar apometria sem expansão da consciência, ela vai entrar com a sua mentalidade infantil, vai achar que aquilo é Star Wars. Conheço muitos. Guerra entre as estrelas. Guerra entre obsessores. E eu tô lá no meio, e dou o comando, e eu faço, e eu desfaço, e papum. Oi!
Oi? Será que você não está brincando de Star Wars? Será que não é tua criança interior brincando de Star Wars? Cadê a expansão do conhecimento para você ter uma leitura mais real do sistema emocional daquela criatura? Faz sentido para você? Ou eu estou falando asneira? Então, no meu ponto de vista, as pessoas querem desenvolver mediunidade, mas elas não desenvolvem primeiro a expansão da consciência, que é o que vai consolidar qualquer atividade mediúnica. Porque, gente, palhaço qualquer um sabe ser. Ó, bota um narizinho e começa a se rodear. Não é sobre o fenômeno que você vai produzir, é sobre a capacidade intelectual e espiritual que você é. Né? A gente tem questões com a nossa ancestralidade. E aí, aqui é uma coisa bem importante. Ancestralidade a gente não desintegra. Ancestralidade a gente não solta. A gente integra a ancestralidade. A tua ancestralidade não é teu obsessor. O que acontece? Os teus ancestrais passaram por perrengues, certo? Esses perrengues, eles estão dentro do nosso DNA, como uma lembrança, como uma memória, como um instinto de sobrevivência. Esses perrengues, eu posso soltá-los. Maravilhoso. Só que o que faz girar, o que faz a coisa acontecer, é você reconhecer a sua ancestralidade. Então, sei lá, ai, todo mundo da minha família era pobre, meu pai era pobre, pobreza, e eu tô carregando a escassez dos meus antepassados. Tem muitas pessoas que falam isso. E aí, o que elas fazem? Elas têm um gatilho de raiva dos antepassados. Porque eu não quero ser igual a eles. Eu não quero ser igual ao meu pai. Gente, não sei quantas, muitas pessoas eu já atendi que exatamente com esse discurso. Eu não quero ser igual ao meu pai, porque meu pai era pobre. Ou qualquer outro tema, tá? Entenda isso de uma forma genérica. Ah, você não quer ser igual ao seu pai porque seu pai era pobre. Que, meu Deus, minha amada, abençoada, você é o quê? Ah, você vê que trabalhar suas crenças de escassez porque você é pobre, né? Então, na verdade, você já está sendo igual ao seu pai, não se tocou? Tudo que você não quer é o que você acaba sendo. Como a gente ressignifica isso? E aí? O que será que teu pai estava querendo te ensinar? Qual é o grande esforço que teu pai vivenciou que você pode reconhecer? Cara, meu pai passou por muito perrengue, se ferrou na vida, vários negócios deram errado para ele. Mas o que tu reconhece nele? Olha, meu pai era persistente.
O mundo deu e deu laço nele, mas ele foi persistente. Então, agora quando você vira essa chave, então o teu pai não é mais o pobre, teu pai é o persistente. E aí você para de ativar no teu DNA a pobreza e você começa a ativar a persistência. É isso que você precisa. E por que isso tem a ver com espiritualidade? O que isso tem a ver com os espíritos, né? A forma como você olha. Muitas pessoas que vão lá no centro espírita fazer desobsessão não tem espírito, não é espírito que está lá. É uma múltipla consciência daquela pessoa manifestada. O antepassado já está lá no quarto plano, está em outra escola, está estudando, nananã. Isso aqui é você que está com aquela energia conectada. E muitas vezes, o que é uma doutrinação espiritual, gente? É você estar ensinando uma consciência sua, uma partezinha de você, que está ali desdobrada. Quanto mais a gente integra a nossa ancestralidade, mais fortes nós somos. E a nossa ancestralidade é espíritos. Então, a nossa ancestralidade, ela é representada pelo caboclo, pelo preto velho, pelo Exu, pela pombagira. Ela está ali representada pelos guias espirituais. Tem muita gente que diz, ai, é quarto plano, espíritos, não fale com eles. Você está excluindo a sua ancestralidade do seu sistema. E ó, é uma bonequinha dentro da outra, um plano dentro do outro. Se tu exclui um plano, corta a comunicação com o todo. E aí isso vai te trazer a falta de pertencimento. Então, se relacionar com os nossos guias espirituais é uma forma da gente estar corrigindo essa relação ancestral. De estar dando potência para o nosso DNA, para a nossa carga, para a nossa consciência. Ok? E tudo isso que eu falei se mistura com o nosso ego. Porque o nosso ego é a nossa criança interior que está sentindo que não recebeu a devida atenção. O nosso ego também é a escassez dos nossos antepassados. O outro é rico, eu não sou. O nosso ego é a nossa comparação, o nosso julgamento entre os outros, entre os semelhantes. E o que o ego produz, a gente atrai. Sabe que eu já atendi muitas pessoas que precisavam atrair espíritos obsessores, perdidos, aquela coisa toda dark, né, da vida, porque aí elas iam ganhar a atenção.
elas vão ganhar atenção. Tu chega lá num centro espírita, num lugar, num terreiro cheio de obsessor, o que tu vai ganhar? Tu vai ganhar atenção do dirigente, da dirigente, tu vai ganhar atenção de pai, tu vai ganhar atenção de mãe. Que atenção tu vai, você vai ser ouvido? Quais outros benefícios que você vai ganhar que na sua vida você não está tendo? Né? Então, o nosso ego, ele atrai todas essas vibrações. O nosso ego, ele também faz com que a gente se sinta sensível ao outro. Mesmo que isso seja uma dor para nós. E como entender, né? Se o que eu estou sentindo é uma intuição, se o que eu estou sentindo é meu ego falando. Como que a gente pode compreender? É simples. Aquela intuição que está te vindo, ela quer mandar em alguém? Aquela intuição que está te vindo quer fazer com que você tenha certeza sobre o outro? Se o outro que vai receber a tua fala de intuição, ele não seguir aquilo que você falou, como isso te afeta? Quando você sente essa intuição, você sente ela no coração ou você sente algo no estômago? Sempre que você sentir no estômago, é o seu ego. O seu ego está em choque com uma energia. Quando você sente através do coração, você vai sentir um acolhimento. Você vai sentir que vem uma informação para acolher alguém. Quando vem uma intuição de fato, né? A gente sente que a gente não precisa ter a razão sobre aquilo. A gente sente que só quer acolher aquela pessoa de alguma forma, que quer incentivar aquela pessoa de alguma forma. Quando vem uma intuição de fato, a gente não. Quando a gente sente uma intuição, a gente não precisa fazer menção. Nossa, olha só, tá me vindo um negócio aqui para te falar. Nossa, olha só, meu mentor me falou que eu tenho que falar para ti isso, que não sei o que, não sei. Isso tudo faz parte do ego. Porque o mentor, ele não quer assinar o recado. Ele quer que você faça a sua parte, com sutileza, com amparo, e sem que você se queira dominar a vida do outro. É aquele famoso do eu te falei, né? Eu te falei isso. Eu falei que isso ia acontecer. O eu te falei tem sempre a morada do ego. Então, quando a gente sente, exato, a Elisa comentou,
A Elisandra, perdão, comentou aqui, você não se colocar como superior daquela pessoa. Essa é a maior clareza que nós podemos ter. De que você não tem que falar nada que seja responsável pela vida da pessoa. Observar se aquilo que você vai falar proporciona uma atenção para aquela pessoa, proporciona um estímulo para aquela pessoa. Uma intuição nunca vem para colocar alguém no buraco, porque no buraco ela já está amada. Uma intuição sempre vem para levantar uma pessoa, para ajudar aquela pessoa a resgatar o poder de confiar em si de novo, de fortalecer a sua fé. Os recados da espiritualidade sempre são muito vinculados a fortalecer a sua fé, meu irmão. Porque quando você fortalece a sua fé, você está sendo autorresponsável por elevar a sua vibração. E aí, então, a espiritualidade do indivíduo vai poder fazer por ele, vai poder ajudar ele. Então, simplesmente, vem muitas vezes um recado, algo que você tem a vontade de dizer para uma pessoa, poxa, me veio aqui, tu já escutou a oração de São Miguel? Quem sabe você não acende, né, uma vela para o seu anjo? Olha, faz um banho disso, algo para te ajudar, algo para elevar a vibração da pessoa, para que ela, quando eleve a sua vibração, possa ela ter a ajuda dos seus mentores, dos seus guias, da sua própria consciência. Muitas vezes a intuição que um mentor... Olha só, né? Eu acho lindo. Um mentor espiritual, as experiências que eu tenho com consulta, né? Dando consulta, incorporado lá, né? As pessoas vêm muitas vezes na sua ignorância, desculpa a palavra, querer respostas. E os mentores não dão resposta. Mas elas não saem de lá sem ter a sua fé estimulada, sem ter a sua coragem em si estimulada, sem ter uma reflexão que seja fortalecedora para a vida dela. Esse é o papel da espiritualidade. É esse, o resto é com você. Faz sentido? Tem uma pessoa que tá correndo atrás de mim, assim, eu tive até que me trabalhar de gatilhos que me dá, porque eu detesto aquele perfil. Sou humano, né, gente? E aí aquele perfil daquela pessoa é uma pessoa que está passando por uma situação e ela fica me mandando mensagens que ela não sabe se ela troca o ponto da loja, se ela faz isso, se ela faz aquilo, se ela faz aquele outro, e fica me mandando, fica me jogando esse campo. Tipo, como querendo que eu faça uma leitura para dizer sim, faz isso, sim, faz aquilo, não, não faz isso. Não vou dar resposta nenhuma sobre isso. Não é meu papel isso. Daí eu pedi para a espiritualidade, né? O que eu podia fazer? Me veio, ó, manda essa pessoa fazer um axé para o Oxum. Faz um axé lá para o Oxum. Ponto. Né? Mas o que eu quero dizer é que a gente não tem que passar nenhuma comunicação que vá determinar a responsabilidade sobre a vida dos outros, porque isso não é a espiritualidade. Isso é o nosso achismo. Né? Vamos lá. Vamos responder algumas coisas aqui.
Ó, eu vivia dizendo que estava limpando o lixo da ancestralidade em mim. Nós temos coisas a limpar, sim. Só que a nossa ancestralidade, ela quer que a gente limpe isso, para que assim a gente seja uma nova consciência no coletivo. A culpa não foi deles. Enquanto você joga um olhar de culpa, de tensão com aquilo, você está criando uma inimizade com todo o DNA seu que tem deles. Que é todo o DNA deles que tem em você. Então, a gente não pode ir contra a nossa ancestralidade. A gente tem que colocar a energia deles a favor. Ou seja, quais são as forças que essa ancestralidade tinha? Por pior que tenha sido o perrengue, quais foram as forças e as virtudes que essa ancestralidade desenvolveu? Isso vai fazer com que o soltar seja assim, ó, muito mais fácil. A gente é capaz de atrair a vibração do ego em qualquer situação. Em qualquer situação. Quando vem intuições de que algo ruim vai acontecer, né? Algumas pessoas colocaram. A gente tem que observar. Porque a intuição espiritual, ela nunca vai te condicionar a uma zona de medo. E ela nunca vai fazer com que você impregne alguém com medo. Medo é o combustível dos irmãos negativados. Os irmãos negativados, eles ficam incitando que um prolifere consciência de medo no outro. E aí, ó, eles vêm com o caninho e chupa aquele tangue. Então, a gente tem que observar isso. E quando a gente está incitando um medo em alguém, a gente está imputando algo naquela pessoa. E a gente está sendo corresponsável por isso. Quando a gente sente que algo pode não ser legal para uma pessoa, a gente vai dizer: e se tu avaliasse isso melhor? Você precisa tomar essa decisão agora? Ajude a pessoa a dar mais tempo. Ajude a pessoa a se permitir a sair de uma cobrança e dar mais tempo. Porque aí a espiritualidade dela vai agir a favor dela. Aquela sensação de não vá a um lugar seria um instinto primitivo do eu sobrevivente ou se enquadra numa intuição? Eu acredito que muitas vezes ela se enquadra em uma intuição, sim. Então o mentor está te dizendo, não vai lá. Tu não vai gostar daquela energia. Tu não vai gostar daquele lugar. Não vai lá. Eles nos querem bem. Eles muitas vezes estão nos avisar isso. Mas a gente pode observar que quando vem a orientação espiritual, essa orientação ela é calma. Ela te dá paz. Você recebe um insight com aceitação, com paz. Olha só, vou dar um exemplo. Começou a me vir na mente, começou a me vir uma intuição de que estava na hora de eu fazer a ayahuasca de novo. E que eu deveria procurar um lugar para fazer a ayahuasca. E o lugar que eu ia, minha agenda não fechava. Eu disse, então tá, né? Galera, botem um lugar que seja para mim ir. Tragam para mim esse lugar.
Pai Pena Branca, me traga esse lugar onde eu vou me sentir maravilhosamente bem comungando. Fiz isso durante a semana. Deu uns dias, eu vi um Instagram de um amigo meu, de uma loja de um amigo meu, e ele estava falando no Instagram que tal lugar fazia ayahuasca aqui em Caxias. Eu disse, nossa, que legal! Me passa o contato que eu vou. É ali, né? Chegou para mim. Eu pedi, chegou. Entrei em contato com o cara. Gente, o cara respondeu como se eu estivesse num quartel. Não, aqui você não pode se mexer, aqui não isso, aqui não aquilo, aqui não aquele outro, aqui não aquele outro. Mas eu pensei, tá, já fiz ayahuasca em outros lugares, que a gente ficava numa cadeirinha, só aqui sentadinho, né? Ok, não tem problema nenhum com isso. E aí me veio um insight, não vai lá. Aquilo não é lugar para ti, não vai lá. E aí eu perguntei, tá, mas por que não ir lá? Gente, deu meia hora, eu olho no feed, o cara, dono dessa cerimônia de ayahuasca, postando Bolsonaro 2022. Como é que uma pessoa que é um cerimonial, que é um sacerdote da ayahuasca, é a favor do Bolsonaro, gente? O Bolsonaro tá matando a Amazônia, não tá nem aí pros índios. E aí peguei e mandei uma mensagem. E eu já senti o gatilho, né? E mandei a mensagem. Pode cancelar meu lugar, que eu não vou ir, porque temos ideologias diferentes. Eu botei hashtag fora Bolsonaro. Sabe o que o cara me mandou? Começou a me mandar um monte de GIFs de armas e de militares e de Bolsonaro 2022 me enfrentando. Aonde está a energia do amor de uma pessoa que vai comungar ayahuasca assim? Não existe. E aí, né? Deu tudo a ver o que seu Pena Branca me disse. Não vai lá. E moral da história, veio outro lugar. E esse lugar é o lugar que eu estou indo até hoje. Um lugar maravilhoso, que eu literalmente me sinto em casa. E o dono daquele lugar é um Pena Branca também. Olha só, a egrégora. Né? Eu e o sacerdote daquele lugar, nós temos as mesmas egrégoras praticamente, de guias espirituais. E me sinto maravilhosamente bem lá. Então, o que eu quero te dizer é, os guias, eles vão te trazer esses alertas bem definidos. Não vai lá. Isso não combina com você. E eles vão trazer essa consciência. Isso não combina com você. Por várias vezes já me meti em bodega que os Exu disseram para mim, não vai lá. E eu fui. Claro que fui. Quando eu cheguei lá, eu entendi por que eu não devia ter ido. Gastei só táxi, gastei Uber, gastei ingresso, por nada, porque eu não deveria ter ido. E isso traz para nós aprendizados sobre, né, aprender a confiar. Às vezes me vem avisos sobre acidentes com os meus amigos. Qual a melhor estratégia para ajudar? Prevenção. Agora eu te faço a seguinte pergunta. Desses avisos que te vêm, as coisas já aconteceram ou não? Porque tem muitas pessoas que têm avisos de morte, de acidente, de coisas assim, só para ficar louca, para ficar enlouquecida, para ficar no pânico. Que minha filha vai morrer, minha mãe vai morrer, meu pai vai morrer, todo mundo vai morrer, eu vou morrer. Morrer. Isso é botar um pânico. E geralmente isso não acontece. A pessoa que fica fora de si.
Os guias espirituais, eles podem trazer alguma orientação do tipo, diga para aquela pessoa estar mais atenta. Mas nunca vem numa demanda contra a pessoa, numa proposta de colocar a pessoa numa zona de medo. Eu me lembro de uma vez uma senhora que falou para mim assim: nossa, eu te vejo num carro e eu te vejo se acidentando e morrendo. Gente, vocês acreditam que uma mulher me falou isso dentro de um centro espírita? Que ela me via eu dentro de um carro me acidentando e morrendo? Aí tu pensa, a pessoa foi lá para pegar um passe e ela recebe uma informação dessas. Oi? Será que isso era uma informação da espiritualidade? Talvez a espiritualidade estivesse querendo dizer assim, diz para ele ir mais devagar no trânsito, porque eu tenho um pé um pouco pesado às vezes. Diz para ele ir mais devagar no trânsito. Mas ela já jogou que eu ia morrer. Sobre questão de mediunidade de transporte, eu deixo essa fala para depois, tá? Para não sair desse script aqui. Somos a soma de tudo aquilo que eles foram, né? Exatamente. É... Eu sonho coisas que depois acontecem na vida real. Isso não é os guias espirituais geralmente que nos trazem. Isso faz parte da nossa leitura de campo. Muitas vezes a gente tem uma leitura de campo e no nosso sonho essa leitura é trazida do nosso subconsciente para o consciente. É mais fácil que seja a sua leitura mental de algo do que propriamente o guia espiritual intervindo trazendo uma coisa assustadora. Normalmente acontece algumas situações de risco para as pessoas, mas não gosto de assustar. Tenho receio. A gente não deve assustar ninguém, mas a gente pode estar estar servindo como um mensageiro para a pessoa refletir sobre o seu ato, para a pessoa ir mais devagar, para a pessoa isso, aquilo, aquele outro. Rafa, eu conheço uma pessoa que só vê coisas sobre acidentes ou mortes e ela não consegue ver coisas boas. E aí eu vou te perguntar o seguinte: ela consegue ver coisas boas na vida? Ela, dentro do seu subconsciente, tem a crença de que o trabalho espiritual é ver morte. O teu trabalho espiritual está vinculado com o teu sistema de crença. Tá? Dica para quem não lembra do sonho, gostaria de poder de lembrar dos sonhos. É, você pode chamar os irmãos arcturianos para te ajudarem a você ter sonhos mais lúcidos, a você ter memórias lúcidas dos seus sonhos. Você pode, quando você dorme, fecha os teus olhos, se imagina olhando para cima, se imagina olhando aqui para o teu chakra coronário e decreta, é comandado que eu tenha as memórias dos meus sonhos. É comandado que eu já sei manter as memórias dos meus sonhos. Você pode fazer isso. Funciona. E passar o sistema arcturiano com essa intenção também ajuda bastante. Tem alguns símbolos do sistema arcturiano que conectam bastante na tua glândula pineal e ajudam bastante nesse processo. Mas nem sempre é tão legal assim, tá? Eu acho que
é muito bom a gente deitar, fechar os olhos e dormir. Quando você começa a ter um monte de sonharada, quando você começa a ter um monte de visão, aí você começa a perceber que na hora do teu sono, você não está dormindo, você não está descansando. E a hora do teu sono é a hora sagrada da regeneração. Ok? E como que a gente pode lidar com as energias dos outros? Como que a gente pode lidar com a energia dos ambientes? Isso é o confronto do nosso ego. Então, a Karina tem uma energia pesada. Isso é o meu ponto de vista sobre ela. Se o meu ponto de vista é pesado sobre ela, eu vou puxar a energia pesada dela. Agora, por mais pesada que ela esteja, não que é, tá, Karina? Só olhei um nome ali aleatório. Mas pode ser que tenha uma pessoa muito pesada na sua vida e você consegue olhar isso através da energia do teu coração. E a energia do teu coração vai dizer o quê? Que pena que ela está se colocando nesse lugar, mas eu desejo melhor para ela. Então eu não me conecto. Cheguei num lugar e tem uma energia ruim. Eu posso sentir o incômodo? Posso sentir o incômodo. O quê? O que esse incômodo está dizendo? Esse incômodo está dizendo que a minha energia e a energia desse lugar não tem compatibilidade. Então, eu simplesmente escolho não estar naquele lugar, não tem por que eu estar. Se não tem compatibilidade, não tem por que eu estar. Mas isso também não quer dizer que eu tenho que comprar aquela energia, ou que eu tenho que reatacar aquela energia, ou que aquela energia é minha inimiga. Não, a energia não é tua inimiga. Apenas são energias que não são compatíveis, ponto. A gente tem que tirar da nossa ideia de que a energia de um lugar, a energia de uma pessoa é nossa inimiga. Não, não é sobre isso, é cancelado. Não é compatível, ponto. E quando eu decreto que apenas não é compatível, eu estou respeitando a energia do outro como ele é. E sim como estou respeitando a minha energia como ela está. E não compro a energia de ninguém para mim. Você fica carregado de tanto comprar a energia dos outros para você. E isso é um julgamento, porque é você que está determinando o que é bom, o que é ruim. Opa, isso é o teu ego falando, ó, energia egóica, chakra base, desculpa, chakra do plexo solar. Por isso que quando a gente está num lugar não muito legal para nós, a gente vai sentir aonde? Primeiro, a primeira fisgada a gente sente no chakra do plexo solar. E aí, vou num lugar, sinto uma fisgada no meu chakra base. Esse lugar não é bom para mim, esse lugar não é bom. Você já começa a decretar que as pessoas ali são inimigas. O que vai acontecer? A partir do momento que tu decretou que aquele lugar é inimigo, tu abriu o teu campo para ser atacado. Então, reforce. Só não somos compatíveis. Apenas não somos compatíveis. Quando sabemos que um lugar quando sabemos que não é compatível, mas temos que conviver por ser um familiar próximo. Uma boa pergunta, Fer. E aí, qual é a virtude que você precisa aprender para conviver com essa pessoa? Qual é a virtude que essa pessoa está te ajudando a você despertar? Porque eu sou um mestre. Você é um mestre. Todos somos mestres. Eu atraio para minha vida os mestres que eu preciso.
Vocês me traíram. Assim como vocês atraíram um professor de português, um professor de inglês, um professor de um outro curso. Assim como você atraiu aquela vizinha desaforenta. A vizinha desaforenta também é uma mestra. Se ela é uma mestra, o que ela está querendo te ensinar? Então, a reflexão é, o que essa pessoa está querendo me ensinar? Qual a virtude que eu tenho a aprender para que, a partir disso, essa pessoa se torne neutra para mim? E mesmo a pessoa se tornando neutra, eu posso escolher como e quanto eu quero conviver com aquela pessoa. Eu tenho pessoas dentro do meu relacionamento muito familiar que são pessoas que eu preciso conviver. E eu já fiz meus trabalhos, já posso ver essa pessoa com bons olhos, posso reconhecer sabedoria nessa pessoa, consigo aprender com essa pessoa, mas mesmo assim a minha paciência tem limite. Então eu estabeleço qual é o meu limite. E depois deste limite, eu vou embora. Bom. Ok? Quando eu estou na rua, no shopping, sinto dor de cabeça. Será que essa dor é uma forma por eu estar sentindo a energia dos ambientes? É, Vitor. É sim. É sim. Então você vai precisar tomar mais atenção à sua energia psíquica. Tem pessoas que precisam se cuidar mais. Tem pessoas que precisam se cuidar menos. Eu, gente, se não me cuidar mais, ó, espinha. Tem pessoas que não precisam se cuidar tanto que não tem esse problema. A gente não tem que mediar que cada um é igual. Mas sim, ruas, shoppings. Eu, quando vou no shopping, fico extremamente esgotado. Porque é muita energia de muitas pessoas, porque é muita energia de consumo. Eu saio de um shopping esgotado. E isso que anteriormente eu era gerente de marketing em um shopping. Você vê como muda, né? Mudou o cenário, mudou a tua energia. Então você vai precisar trabalhar mais o seu psíquico. Algumas formas de você observar, de você trabalhar isso, você pode usar a própria energia do orixá, cura vibracional, e pedir aos teus guias por uma bênção, pedir aos teus guias por uma proteção, pedir aos teus guias que equilibrem a tua sensibilidade psíquica para que você possa se sentir presente na sociedade sem se sentir atacado. E dentro de você, dentro do teu subconsciente, tem alguma crença aí aonde você acredita que em lugares você possa se sentir atacado? Tem alguma crença de que a energia do outro te ataca? A nossa maior proteção é a aceitação. Quando você aceita o outro com a energia que ele é, essa energia não te ataca mais. E você vai saber como melhor se administrar. Faz sentido? Festa me traz esse efeito esponja. Pô, então você quer uma festa? É seu direito numa festa, se você quer. Então, você vai se preparar. Faz um ancoramento, pede ali um momento, pede uma bênção dos teus guias espirituais, para que eles ajustem os teus chakras, para que você possa ir lá, se divertir e depois voltar para sua casa.
Agora, é muito importante a gente não se isolar do mundo por causa da espiritualidade, porque isso não é espiritualidade. Você deixar de ser, entre aspas, mundano, você deixar de ter uma presença na sociedade por causa da espiritualidade, isso não é espiritualidade, isso são dogmas que a gente carrega. E esses dogmas, eles estão conectados com a nossa falta de aceitação. Então, aonde eu vou e eu me carrego, geralmente é porque eu não me sinto aceito o suficiente para estar bem lá. Olhe para isso. Faz sentido? A gente pode atrair desencarnados que querem auxílio para encaminhamentos? Sim, a gente pode atrair. A gente vai ter uma aula específica disso e a gente vai ter práticas, vou ensinar vocês a lidar com isso. Mas antes da gente lidar com isso, a gente está fazendo essa escadinha de aprendendo a lidar com a consciência. Ok? Certo? Bom, agora é 9h12. A gente vai fazer um intervalo. E aí depois a gente volta para trabalhar a nossa questão com a manifestação. Nosso segundo capítulo do dia. Ok? Beijos. A gente vai fazer... Voltamos 9h30, em resumo. Tá?